Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais essa aula do nosso curso intensivo de Biologia, de revisão para o Enem e para todos os vestibulares que vão acontecer aqui até o final do ano e o começo do ano que vem, começo de 2021, tá? Essa é a nossa semana 6, é a nossa sexta aula do curso intensivo e nós vamos aprender hoje, ou revisar, a parte 2 de embriologia, a parte de vírus e viroses e a parte de bactérias e bacterioses. Lembrando sempre que todas as nossas aulas, os slides estão logo aqui abaixo do vídeo em PDF para que você possa acompanhar, possa conferir também, tá? E você tem ainda a apostila de exercícios do Enem, que nós vamos trabalhando também ao longo do ano, beleza? Nós vamos trabalhar aqui, gente, basicamente o finalzinho da nossa apostila 2 do extensivo, do curso completo, e o começo da apostila 3, tá? Então, qualquer dúvida que você ficar durante essa aula, você pode acessar a apostila 2 ou a apostila 3 e as aulas completas estão também disponíveis no portal. É claro que a gente não vai ter como fazer, né, revisão ou abordar aprofundadamente todos os conteúdos aqui. Isso é mais uma relembrada no que você precisa saber de mais importante, tá? Então, só para relembrar, na semana 5, na semana passada, nós finalizamos a aula falando sobre o comecinho de embriologia. Falamos um pouquinho sobre o processo de fecundação, sobre os tipos de ovos, sobre a segmentação, clivagem, tá? E finalizamos aquela aula naquele momento. Hoje nós vamos continuar a partir de lá, tá? Então nós falamos na aula passada do processo de fecundação e de segmentação e clivagem. Agora a gente vai falar de gastrulação, neurulação e organogênese, que é o final da embriologia, tá? Então a gastrulação, basicamente, ela vai começar na terceira semana após a fecundação. Lembrando que a fecundação ocorre, tá, pela fusão ou pela penetração do espermatozoide no óvulo ou no ovócito 2. Depois há a cariogamia, que é a fusão dos prosnúcleos masculinos e femininos para efetivamente formar um zigoto. A partir daí, o zigoto começa as clivagens, começa as divisões. Então ele vai dividir uma vez, formando duas células chamadas de blastômeros, e depois a segunda divisão mitótica, a partir daí somente mitose, formando mais 4 blastômeros e assim por diante. Quando essa estrutura embrionária, que eu não chamo mais de zigoto, tá, tiver entre 16 e 64 células, ele vai passar a se chamar mórula, de 16 a 64 células. Após isso, passa a se chamar blastocisto, que é um termo usado exclusivamente para mamíferos. Todos os outros animais, desde poríferos, passam pelo estágio de blástula, tá? Aqui nós temos blastocisto, beleza? E a partir daí, esse blastocisto vai realizar a nidação. A nidação, que é a fixação do embrião no útero, tá? Por volta de mais ou menos 7 dias após a fecundação. E lá, após a nidação, após a fixação no endométrio, ele vai começar, né, o trofoblasto vai começar a formar a placenta, vai começar a penetrar no endométrio para fazer, né, todo o seu desenvolvimento. E aí, por volta da terceira semana pós-fecundação, nós temos a gastrulação. Então, a gastrulação é a blástula dando origem à gástrula. Como que isso acontece, tá? Vamos lembrar que a blástula ou blastocisto, ele vai ser uma esfera oca, ok? Isso aqui chama-se trofoblasto, que é a camada externa. Aí você tem a blastocele e aqui em cima você tem o embrioblasto. Tá? Isso tudo nós vimos na aula passada, ok? Vai acontecer uma invaginação do chamado assoalho da blástula, ou seja, é como se eu empurrasse esse assoalho para tocar lá no teto. Então pensa numa esfera, numa bolinha de borracha oca. É como se eu pegasse essa bolinha e empurrasse o assoalho até o teto, vai formar uma conchinha. Desse jeito aqui, essa conchinha com uma abertura na parte inferior, tá? Essa conchinha com uma abertura na parte inferior, algo mais ou menos parecido com isso, tá? Vai dar origem a o que a gente conhece como gástrula. Mais ou menos isso aqui, ó. Tá? Isso aqui vai ser o que a gente vai chamar de
gastrular. Esse vai ser o estágio da gastrulação, tá? Ou seja, algumas estruturas passam a existir. Então, por exemplo, essa blastocele que existia aqui, ela vai ficar restrita a esse espaço mínimo, ok? Existe agora uma região nova chamada de arquêntero. Esse arquêntero vai ser o intestino primitivo desse embrião, tá? E existe agora um buraco, um orifício que não existia aqui na blástula ou no blastocisto, que é o blastóporo. E esse blastóporo vai ser importante nessa classificação. Então veja, a blastocele desaparece, forma uma nova cavidade, que é o arquêntero ou a gastrocela, que é esse buraquinho que eu mostrei para vocês, esse orifício. Olhando aqui nessa imagem, né, vamos apagar a luz, nós temos o quê? Ó, nós temos a blástula, o processo de invaginação, fazendo com que o assoalho da blástula suba até o teto, dando origem a essa estrutura chamada de gástrula. Dá para ver aqui que existem dois folhetos, duas camadas bem distintas, até coloridas diferentes, essa azul e essa amarela. Essa azul vai ser a ectoderme, que é a camada mais externa, que vai dar origem ao sistema nervoso. E esta amarela, vamos lá, se for um ser diploblástico com dois tecidos, como por exemplo os quinidários, essa amarela já vai ser chamada de endoderme, tá bom? Então se isso aqui for um porífero não chega até aqui, porífero só vai até blástula e acabou. Aí ele se desenvolve, tá? Se for um quinidário, que é um outro grupo, né, o segundo filo da zoologia, esse azul vai ser a ectoderme e o amarelo vai ser a endoderme, porque ele só tem dois tipos de tecidos embrionários. Agora, se for a partir de plateumintos, que são triblásticos, o azul vai ser ectoderme e o amarelo vai se chamar mesentoderme. Tá aqui, ó. Mesentoderme. O que é a mesentoderme? É um tecido que vai se diferenciar em endoderme e mesoderme posteriormente, tá? Mas esse é o primeiro esboço da gastrulação. Aí lembra ali que eu tinha falado do blastóporo, que é esse buraquinho que surge aqui, devido à origem, né? E na verdade não é nem a origem, devido ao desenvolvimento desse blastóporo, né? O que for acontecer com esse blastóporo, nós vamos classificar os animais em dois grupos. O primeiro grupo são os chamados protostômios e o segundo, os deuterostômios. Então veja, protos quer dizer primeiro, estoma ou estômio quer dizer a boca. Então primeiro vem a boca. Lembra que eu falei aqui que essa cavidade vai ser o arquêntero, que depois vai formar o intestino primitivo? O intestino, né? Que vai, na verdade, o intestino vai ser o sistema digestório. Ele vai compreender ali o esôfago, o estômago, o intestino propriamente dito. E ele sempre vai ter duas aberturas. Ele vai ter a boca e o ânus. Então, nesse momento, o blastóporo ele vai definir que abertura vai ser essa. Então, neste caso dos protostômios, o blastóporo forma a boca, tá bom? Forma a boca. Então, são animais em que o blastóporo origina a boca. Quem são eles? Nemateumintos, moluscos, anelídeos e artrópodes. Prof, mas e os outros? Porífero, não tem tecido, não tem órgão, não tem sistema digestório. Então não vai entrar aqui. Quinidário. Quinidário tem até um sistema digestório, na verdade é o primeiro, chamado de cavidade gastrovascular, e tem a boca. Tá bom? Só que quinidário, gente, vamos falar para vocês, não forma o ânus, é o sistema digestório incompleto, então não faz muito sentido ter essa classificação. Mas se fosse classificar friamente, quinidário entraria aqui, porque o blastóporo do quinidário, cadê? O blastóporo vai originar a boca dele. Tá bom? Mesma coisa no plateuminto. O plateuminto tem sistema digestório incompleto, tá? Só tem boca. Então, obviamente, ele entraria na classificação como protostômio. Mas aqui eu estou classificando, estou comparando apenas aqueles que têm sistema digestório completo. Então, todos esses animais que eu estou mostrando aqui para vocês, eles têm boca e ânus.
tá bom? Então por isso que eles entram nessa classificação. As classificações mais atuais classificam protostômios a partir de nemateuminto. Mas se eu for encontrar alguma classificação antiga, eu posso ainda encontrar plateuminto e quinidário como protostômio, porque apesar, né, de não ter sistema digestório completo, o blastóporo origina a boca naqueles animais também, tá? Então só entra na classificação quem tem sistema digestório completo, como eu coloquei aqui. Esse é um dos critérios que eu utilizei, tá? Mas é claro, dependendo do vestibular que você pegar, se ele usar um outro critério, ele pode sim incluir plateuminto e quinidário nessa classificação. Então fica bem atento no enunciado da questão, tá bom? Se não for protostômio, vai ser o quê? Deuterostômio. O que é o deuterostômio? Deutero quer dizer depois, tá? Estoma quer dizer a boca. Então quer dizer que depois vem a boca. Se depois vem a boca, primeiro vem quem? Vem o ânus. Então são os animais em que o blastóporo origina o ânus. O blastóporo origina o ânus. Como por exemplo, só dois, gente. Cordados, que incluem os mamíferos, que nos incluem, tá? E os equinodermos, que são os invertebrados mais próximos de nós, tá? Então nós temos lá todos os filos da zoologia. Vamos lembrar comigo os filos da zoologia? Porífero, quinidário, plateuminto, nemateuminto, anelídeos, artrópodes, moluscos, equinodermos e cordados. São 9 que nós estudamos no ensino médio. No ensino superior, esse número está por volta de 30, um pouco mais. Então, para vocês verem o que nós estudamos no ensino médio e o que realmente é estudado no ensino superior, tá bom? Então, dos 9 que nós estudamos, 2 deles são deuterostômios, os cordados e os equinodermos. Todos os outros, com exceção dos poríferos, que não tem tecido, seriam protostômios. Mas se eu considerar aquela classificação que eu falei agora há pouco de ter sistema digestório, somente nemateumintos, anelídeos, artrópodes, moluscos entrariam na classificação, tá? É na fase de gástrula, essa é outra coisa importante, destaca isso aí no seu caderno, que se desenvolve os 3 folhetos embrionários: ectoderme, mesoderme e endoderme, tá? Então vamos lembrar aqui, ó. Se o cara for triblástico, ó, se ele for diblástico, ok? Você vai ter aqui na gástrula, você vai ter a ectoderme e você vai ter a endoderme. Agora, se ele for triblástico, você vai ter na gástrula, você vai ter a ectoderme, você vai ter a mesentoderme, tá? E dessa mesentoderme você vai ter a mesoderme, e a endoderme. Ok? Então essa seria a relação. Quem é diblástico, quem é triblástico entre mesentoderme, endoderme e mesoderme, tá bom? Então vamos dar continuidade aqui. Aqui, ó, o que nós temos? É a parte da formação dos folhetos, ok? Então veja, aqui nós temos uma gástrula. Por que eu sei que isso é uma gástrula? Porque ela tem 2 camadas. Esse espaço aqui entre as 2 camadas é aquela blastocela que foi comprimida pela invaginação do assoalho da blástula, lembra do blastocisto? Aí você tem uma cavidade central, que é o intestino primitivo ou arquêntero, e você tem um buraco, que seria o blastóporo, tá bom? Aí nós vamos ter ectoderme, mesentoderme. Essa mesentoderme vai formar 2 orelhinhas, e essas orelhinhas vão dar origem à mesoderme. E depois que ocorrer essa diferenciação, o que sobrar aqui dentro, revestindo o intestino primitivo, será a endoderme, tá? Então essa é a diferenciação na gástrula, ou na gastrulação. E aqui nós já passamos para a fase da neurula. A neurula
Essa etapa é importantíssima, onde nós temos vários eventos, mas os dois principais aqui para nós, né, para os cordados, são esses aqui, tá? Você não pode esquecer. Na neurula é que ocorre a formação do tubo neural e também da notocórdia. Então essa é uma neurula típica, ok? O que é essa neurula aqui, gente? Ela tem essa camada externa revestindo completamente a neurula, que é a ectoderme. Aí ela tem esta região aqui, arredondada, que é um tubo, tudo bem? Pensa num tubo, ó, tubo da caneta, tá bom? Se eu mostrar essa caneta de lado para você, você vai ver essa caneta com o seu comprimento. Mas se eu mostrar essa caneta de frente para você, você vai ver a caneta no seu diâmetro. Então, quando eu estou mostrando o tubo neural, é porque você está vendo essa imagem de frente. Então, isso é um tubo, só que ele está sendo visto de frente. E esse tubo tem origem da ectoderme, vou mostrar para vocês no próximo slide. Então, esse é o tubo neural. O chamado que, ó, tubo neural dorsal. Tá? Esse é o tubo neural dorsal, ok? Aqui embaixo do tubo neural dorsal, que está em roxinho, é a notocórdia, certo? O que está em amarelinho aqui é a endoderme, cadê? A endoderme, e o que está aqui no centro, esse buraquinho, é o arquêntero, por aqui que vai passar o alimento desse futuro animal, tá? Aí nós temos ainda este preenchimento em laranja, que vai ser a mesoderme, e esse espaço, essa abertura aqui, tá? Dentro da mesoderme, eu vou chamar de celoma. Inclusive eu vou falar daqui a pouquinho sobre classificação quanto ao celoma nesse sentido, tá? Outra coisa que nós temos aqui, que muitas vezes cai, não é tão comum, mas cai, é a somatopleura e a esplancnopleura. O que é a somatopleura? A somatopleura é o que? A ectoderme mais a mesoderme. Ecto mais meso, tá? Ectoderme mais a mesoderme. E a esplancnopleura é o que? É a mesoderme mais a endoderme. Endo mais meso, ok? O que isso aqui tem de importante? Principalmente na formação de anexos embrionários. Tá? Então, por exemplo, a ecto mais meso vão formar os anexos embrionários mais externos, que são eles: o córeo e o âmnio. Tá? Córeo e âmnio, ok? Claro que isso falando de cordados que tem anexo embrionário, né? Partindo de quem? De répteis. Répteis, aves e mamíferos têm anexos embrionários, tá bom? Agora, endo e meso. Endo e meso vão formar os mais internos, aqueles que estão intimamente ligados ao intestino. Veja, o intestino está aqui, então vai partir um anexo embrionário dali. Quais são eles? O alantoide, que é como se fosse o armazenador de excretas, o saco de lixo do embrião, e o saco vitelínico. O saco vitelínico. É claro que em um mamífero, alantoide mais saco vitelínico vão virar o cordão umbilical. Cordão umbilical. Tá bom? Âmnio vai permanecer em todos, inclusive mamíferos, e o córeo vai, parte dele, originar a placenta. Vai originar a placenta, tá bom? Então essa é a parte fundamental que vocês devem lembrar sobre a neurula. E eu vou falar um pouquinho agora a respeito do que? A respeito da formação do tubo neural. Vamos dar uma olhada aqui? Olha lá, formação do tubo neural, como que acontece? Então a gente tinha lá aquela formação, né, a transição entre gástrula e neurula. Então o que acontece aqui é o seguinte, lá no alto, a ectoderme, tá, que está aqui, ela vai sofrer um achatamento, tá? Então lembra que ela tinha lá
aquela carinha mais curvada no teto. Esse teto vai sofrer um achatamento e depois vai sofrer o quê? Uma invaginação. Isso eu estou falando da parte de cima da gástrula, do desenho de gástrula, ok? Aí o que vai acontecer? A partir dessa invaginação, gente, vai formar essa estrutura chamada de tubo neural. Aqui está em cor diferente, mas basicamente o tubo neural ele tem origem da ectoderme, que inclusive é um dos grandes erros dos estudantes. Por quê? Porque eles acham que tubo neural é interno, o sistema nervoso lá dentro é interno, então não pode ter a mesma origem que a epiderme, né? Então basicamente acredita-se que o tubo neural é originado da endoderme, não é, é da ectoderme. Essa é a origem do tubo neural. O tubo neural vai dar origem ao quê? Ao sistema nervoso, o futuro sistema nervoso do embrião. O que nós temos que lembrar também? Que o tubo neural ele é dorsal. Tubo neural dorsal. Em quem? Nos cordados. É uma das características de cordados, é tubo neural dorsal. Quais são as 4 características que todo cordado tem? Anota aí. Primeira, tubo neural dorsal, como eu acabei de falar aqui. Segundo, notocorda. O que é notocorda? É um bastão de células flexível que vai sustentar o embrião nos primeiros dias de vida e vai orientar o desenvolvimento do sistema nervoso. Então vai mostrar para o sistema nervoso para onde que ele tem que crescer. É como se a notocorda fosse um guia do crescimento do sistema nervoso. Eu tenho que crescer para cá e para cá, formar a cabeça de um lado e a cauda do outro, tá? Formar o cérebro de um lado e a medula do outro. Então ele orienta o crescimento do tubo neural. Então tubo neural dorsal, notocorda. Ainda existe as chamadas fendas faríngeas ou fendas branquiais, que alguns animais viram brânquias, tá? No caso dos peixes, em outros viram cordas vocais, tá? E ainda existe uma quarta característica comum a todos os cordados, chama-se cauda pós-anal. Todo cordado na fase embrionária tem cauda, inclusive nós, tá? Nós mesmos temos uma caudinha durante a fase embrionária. Essa cauda regride, essas vértebras se fundem, tá? Formando o que a gente chama de cox. Então nós não temos uma cauda, um rabo, como os outros animais têm, porque a nossa coluna vertebral se fundiu nessa região chamada de cox. Mas nós já tivemos uma cauda durante a fase embrionária. E essa cauda é sempre após o ânus, que é o final do tubo digestório, tá bom? Então é isso, as principais características dos cordados. Aqui nós temos uma eletromicrografia, né? Na verdade é uma foto em 3 dimensões, mostrando a formação do tubo neural. Então veja aqui, né, a dobra, a invaginação que acontece da ectoderme, o fechamento da crista neural e a formação do tubo neural em si, tá bom? Aqui mais uma outra imagem, né? Aqui a nossa... professor, mas eu não entendi, isso aqui é uma gástrula? Sim, é uma gástrula, mas cadê o blastóporo? O blastóporo está por trás, aqui é uma outra visão da gástrula. Lembra que a gente falou que a gástrula, ela é como se fosse uma conchinha? Então, visto ela de lado, eu vou ver ela assim com o blastóporo. Aqui o que aconteceu? É como se eu tivesse feito isso, ó. Então a gástrula, melhor dizendo, está sendo vista de frente. Então é como se o blastóporo estivesse lá no fundo, mais ou menos isso aqui, ó. Essa visão frontal e a visão lateral seria essa. Aí dá para ver, né, no caso aqui, a distribuição do sistema digestório e tal, formando a boca, formando o ânus, tudo bem? Então por isso nós vamos ter aqui, ó, tubo neural, ectoderme, mesoderme, celoma, endoderme e arquêntero, que são as estruturas que vocês precisam saber, tá? Então eu coloquei aqui, você dá uma pausa nesse vídeo nesse momento e tenta resolver e tenta colocar essas letras aí, tá? Pra gente saber o que é cada estrutura. Aqui, como eu já, né, você já pausou o vídeo e já resolveu, eu vou resolver para vocês. Então letra A é o quê? É o tubo neural dorsal, tá? Que vai dar origem ao sistema nervoso. A letra B, não sei se está muito nítido aí, se você olhar no slide você consegue ver melhor, é a notocorda. A notocorda, o que ela faz? Ela sustenta e orienta
o sistema nervoso. E ela é a origem da mesoderme, tá bom? A letra C é aqui dentro, é o arquêntero. Arquêntero. E a letra D, tá bem aqui, é o celoma. Ah, professor, eu marquei mesoderme. Mesoderme são essas células aqui em volta, ó. A seta, ela tá bem no meio daquela cavidade que vem a ser o celoma, que nós vamos falar no final dessa parte sobre embriologia na nossa revisão, tá? Então, voltando aqui, ó, de novo, nós temos aquela neurula, agora você já sabe todas as estruturas, tá? E a origem também, ok? E aí, finalizando o processo da embriologia, nós temos a organogênese. O que é a organogênese? É o que cada folheto embrionário, na verdade, vai originar. Por quê? Porque nós já tivemos 3 folhetos embrionários, ecto, meso e endo. Hoje nós não temos mais, tá? Esses folhetos se diferenciaram, então a gente precisa saber no que esses folhetos se diferenciaram. Então, por exemplo, começando com a ectoderme. Vamos começar com a ectoderme. Vamos começar com o revestimento externo, tá bom? Então, se eu começar com o revestimento externo, vou pensar tudo que está por fora, que está revestindo o meu corpo, vai ter origem da endoderme, da ectoderme. Então, por exemplo, epiderme e anexo, ou seja, toda a epiderme que está revestindo o meu corpo inteiro e seus anexos. O que são anexos? Os pelos, as unhas, as garras, os cascos, tá? Em outros animais, são de origem de epiderme, de ectoderme, ok? Nós ainda temos o revestimento das cavidades. Então veja, está revestindo a sua bochecha, aí ela entra na boca e reveste. Está revestindo aqui o seu rosto, entra nos olhos e reveste. Está revestindo o nariz, entra na cavidade nasal e reveste. Isso vale para a uretra também, isso vale para o ânus também. Tudo que nós temos uma cavidade, ela tem origem, tá, de cavidade nasal, bucal, principalmente oral, né? Oral, nasal e bucal, desculpe, anal, nós temos origem de ectoderme, só chamadas mucosas. Mucosa é a pele úmida, é toda a pele semelhante ao interior da sua bochecha. Você quer saber como que é dentro do seu nariz? É só passar a língua na sua bochecha por dentro que você vai sentir a sua textura, tá? Além disso, lá nos olhos, as lentes, o cristalino, a retina e a córnea também são de origem de ectoderme, tá bom? E obviamente o sistema nervoso e tudo que está em anexo a ele. O cérebro, a medula espinhal, os nervos, os esmaltes dos dentes também, né? Que é uma coisa um pouco mais difícil de imaginar, mas ele também tem a mesma origem do sistema nervoso, todos eles ectoderme, ok? Aí nós vamos ter aqui a endoderme. A endoderme, vamos pensar o seguinte, gente. A endoderme originou quem? O tubo digestório. Então, se ela estava lá revestindo o arquêntero, originando o tubo digestório, todo o sistema digestório e as glândulas anexas vão ter origem da endoderme. Além disso, pensa lá, o sistema digestório é o intestino, é o estômago, é o esôfago. Chega aqui na faringe, tá? Quem compartilha a faringe com o sistema digestório? O respiratório. Então, o respiratório também tem origem da endoderme. Então, veja, epitélio de glândulas do tubo digestivo, digestório, né? Fígado e pâncreas. Epitélio do sistema respiratório, como brânquias e pulmões. Epitélio de revestimento da bexiga urinária e a glândula tireoide, paratireoide. Além de tudo, né? Todo o sistema digestório e também respiratório. Aqui coloquei epitélios também, tá? Mas tem todos esses outros itens que são originados pela endoderme. Então nós fizemos o quê? O revestimento pela ectoderme e o interior do digestório e respiratório pela endoderme. Agora falta o quê? Falta rechear esse indivíduo. O que está faltando? Está faltando músculo, está faltando osso, está faltando cartilagem, está faltando sangue, tá? Então tudo que vai preencher esse nosso ser imaginário vai ter origem da
mesoderme. Então a derme, que é o tecido conjuntivo da pele, o sistema muscular, músculo esquelético, músculo liso, tá? O sistema cardiovascular, o músculo cardíaco, o sistema sanguíneo como um todo, tá? O esqueleto, os ossos, aí entra crânio, coluna vertebral, os ossos dos membros e o sistema urogenital, tá? Rins, bexigas, a bexiga, os seus ductos, uretra e as gônadas e a parte toda genital, ela é de origem de mesoderme, tá bom? Então tenta fazer esse esqueminha aí, eu tenho certeza que vai facilitar bastante a hora que vocês precisarem lembrar de onde vem cada item aqui, tá? Aí nós vamos ter, como eu tinha falado para vocês, para fechar esse assunto de embriologia, a classificação dos animais quanto ao celoma. Então, se esses animais forem triblásticos, primeira coisa, eles têm que ser triblásticos, todos eles. Então, porífero e quinidário não entram na classificação, tá? Se eles forem triblásticos e tiverem apenas uma cavidade corporal, que essa cavidade é a cavidade digestória, tá? Se eu cortar esse animal e encontrar apenas um buraco dentro do corpo dele, que é a cavidade digestória, então ele é chamado de acelomado, ou seja, ele não tem celoma. O que é o celoma? É uma cavidade além da cavidade digestória que vai abrigar os órgãos do animal, vai ser preenchida por líquido e vai dar uma sustentação. Aqui um dos motivos dos plateumintos, ser achatados, porque eles não têm celoma. Quando eu tenho celoma e eu preencho esse celoma com um líquido, é como se eu enchesse uma bexiga, ele fica cilíndrico, que é o que acontece com os nemateumintos, tá? Então animais triblásticos que não possuem celoma são chamados de acelomados. Animais que têm celoma são chamados de celomados. E existe ainda uma outra classificação. São animais que têm celoma, têm uma cavidade preenchida por líquido, que abriga órgãos. Porém, ela não é revestida completamente pelo tecido da mesoderme. E aí nós vamos chamar isso de pseudocelomados, tá? Que vão incluir os nemateumintos. Então veja aqui esse esqueminha, ó. Aqui nós temos em azul a ectoderme, em rosa a mesoderme e em amarelo a endoderme, tá bom? Veja que este plateuminto cortado transversalmente só apresenta uma cavidade, a cavidade digestória. Logo, ele não tem celoma, ele é acelomado. Veja que esses outros dois animais, esse nemateuminto e esse anelídeo, tem duas cavidades. Uma cavidade no centro, que é a cavidade digestória, e a outra cavidade por fora da cavidade digestória, que vai ser preenchida por líquido celomático ou pseudocelomático, que vai dar essa forma cilíndrica ao animal, vai abrigar os órgãos desse animal, tá? Eu tenho nos dois, tanto no tanto no nemateuminto quanto no anelídeo. Qual que é a diferença? Veja que a segunda cavidade, ela tem mesoderme por fora e endoderme por dentro. E aqui, essa segunda cavidade tem mesoderme por fora e por dentro. Então essa é a principal diferença, tá? Deste verme, deste anelídeo ser um celomado, um verdadeiro, e esse aqui um pseudocelomado. Os dois têm cavidade, mas uma é completamente revestida pela mesoderme, enquanto que a outra é parcialmente revestida pela mesoderme. Lembrando que esse assunto você pode revê-lo na íntegra nas últimas aulas da apostila 2, tá bom? E agora nós vamos dar início, à revisão da apostila 3, fazendo o estudo dos vírus e das viroses. Bora lá! Então nós temos aqui, vírus, que eu preciso lembrar sobre eles. São seres com estrutura acelular, ou seja, eles não têm células. Essa discussão já ocorreu por muito tempo. Vírus são ou não seres vivos, tá? Por quê? Todo ser vivo tem organização celular, tem metabolismo, ele cresce, ok? Só que nesse caso o vírus não tem nada disso. O vírus não é celular, vírus é acelular. Vírus não tem metabolismo, vírus é ametabólico. Então nesse momento alguns pesquisadores poderiam dizer que vírus não é um ser vivo.
Porém, o vírus não tem essas estruturas, mas ele as utiliza de outros. O vírus é um parasita intracelular obrigatório. Então, ele precisa de uma outra célula para sobreviver, para se reproduzir, para causar doença, para ter o metabolismo de outra célula. Então, ele é sim um ser vivo. Ele, de certa forma, ele acaba, suprindo os seus defeitos usando as células dos outros. Aí eu te pergunto, o vírus é uma estrutura tão simples, mas tão simples, ele teria sido o primeiro ser vivo? Ou o primeiro ser vivo foi uma célula procarionte? Ele não pode ter sido o primeiro ser vivo. Por quê? Se ele precisa de célula, ele precisa de uma célula. Ele precisa parasitar alguma célula. Então, primeiro veio uma célula, para depois surgir um vírus. Tá? Então, isso já é fato concluído. Tá bom? Eles são visualizados somente no microscópio eletrônico, porque eles têm cerca de 200 nanômetros de diâmetro. Só para ter uma ideia, uma bactéria, que é uma coisa bem pequenininha, uma bactéria tem cerca de 1000 nanômetros. Tá? Um vírus, 200 nanômetros. Tá bom? Uma célula animal tem mais ou menos 10.000 nanômetros. E uma célula vegetal tem mais ou menos 100.000 nanômetros. Esse é o tamanho comparado na mesma escala, tá? Geralmente, para essas, nós usamos uma outra escala, chamado micrômetro. Então, para cá, nós teríamos uma bactéria valendo 1 micrômetro, tá? Nós teríamos uma célula animal valendo 10 micrômetros e nós teríamos uma célula vegetal valendo cerca de 100 micrômetros. Então, só para vocês terem uma ideia de unidades de medida, tá bom? E eles também são formados por quê? Por ácidos nucleicos, DNA e RNA, e são protegidos por uma estrutura de proteína chamada de capsídeo. Capsídeo proteico, que protege o material genético. Em alguns, esse é o básico, tá? Um capsídeo proteico protegendo o material genético, que pode ser de DNA ou de RNA. Vírus é uma coisa tão estranha que você pode ter DNA de fita dupla e de fita simples, RNA de fita simples e de fita dupla, tá? A gente sabe que nas células eucariontes o DNA de fita dupla e o RNA de fita simples. Nos vírus nós temos esses exemplos. Alguns vírus têm a mais do que o capsídeo, tem uma coisa chamada de envoltório. Esse envoltório é o quê? É uma película que ele rouba da célula hospedeira, e essa película nada mais é do que a membrana plasmática da célula hospedeira. Então esse envoltório viral, esse envelope, é uma bicamada de fosfolipídios, não que ele produza isso, mas ele acaba roubando, ele se encapa com essa bicamada de fosfolipídio, que é a membrana plasmática da célula que ele estava parasitando, tá? A maioria dos vírus patogênicos tem envoltório. Então são parasitas intracelulares obrigatórios. Como eu disse, certos vírus, além do capsídeo, possuem esse envoltório lipoproteico, que nada mais é do que um pedaço da membrana plasmática da sua célula hospedeira. Eles se reproduzem por montagem, não é por mitose, não é por meiose. Quem faz mitose e meiose são células eucariontes, tá? Não é por divisão binária, como acontece com bactérias, é por montagem. As pecinhas vão sendo montadas, ele todo é montado e aí ele sai da célula hospedeira. E eles têm hereditariedade, ou seja, eles passam características genéticas para as próximas gerações, eles sofrem mutações, por isso que é tão difícil muitas vezes encontrar vacinas, né? Descobrir vacinas com determinados tipos de vírus. Eles são muito mais mutagênicos do que as bactérias. Então as vacinas virais são muito mais difíceis de serem obtidas do que vacinas bacterianas, tá bom? E aqui nós temos alguns exemplos de vírus, tá? Alguns exemplos de vírus. Esse aqui foi o primeiro vírus a ser descoberto pela ciência, chamado vírus do mosaico do tabaco, que atacava plantas. Esse aqui é um adenovírus, é um vírus de DNA que causa muitos tipos de resfriados. Esse é um vírus chamado de bacteriófago,
tá? Com essa carinha de nave espacial. Ele ataca bactérias, ele é muito utilizado também na modificação e estudo da engenharia genética para atacar certos tipos de bactérias e incluir genes de interesse. Esse aqui é o vírus da gripe, das diversas tipos de gripe que nós já tivemos na história, chamado influenza, tá? Esse é o HIV, que é o vírus da AIDS, tá? E esse aqui, vocês já devem estar familiarizados com ele, é o coronavírus, né? Ou SARS-CoV-2, causador da Covid-19. Então, quem ainda não aprendeu, vale a pena agora, tá? Covid é a doença causada pelo SARS-CoV-2, também chamado de coronavírus ou novo coronavírus. O coronavírus é o vírus e a doença Covid-19, tá bom? O que nós temos que lembrar além disso tudo? Vamos lá para o próximo slide. Os tipos de DNA, então de material genético. Então nós falamos agora há pouco, tá? Existem vírus apenas de DNA. Como? Né, ó, o DNA é o seu material genético principal, pode ser de fita dupla ou de fita simples. O processo de transcrição e tradução é da forma tradicional, ou seja, você pega o material genético, o DNA, você abre o gene, você copia um RNA mensageiro, esse RNA mensageiro vai até os ribossomos, é traduzido em proteínas. Então, é semelhante ao que a gente está acostumado. Quando esse vírus entra numa célula hospedeira, ele tem que incluir o seu DNA diretamente no núcleo da célula em que ele está parasitando, tá? O adenovírus, que é o vírus do resfriado, como eu acabei de falar. A varíola, que é um vírus que já foi erradicado devido à eficiência da vacina, tá? A herpes, a hepatite B, catapora e HPV. São os principais tipos de vírus de origem, né, de material genético de DNA. Vocês vão perceber que tem muito mais vírus de RNA do que propriamente de DNA, tá? Mas são esses os principais. Eu tenho chamado também citomegalovírus. O citomegalovírus é um vírus também conhecido como vírus do beijo, tá? Porque ele é altamente transmissível através do beijo. Muitas pessoas têm, ou pelo menos já tiveram citomegalovírus e apresentam anticorpos contra ele. Vai ter sintomas simples como um resfriado, tá? Não é grave desde que a mulher não esteja grávida, porque se ela pegar o citomegalovírus durante a gestação, pode passar para o bebê e pode ter alguns problemas. E aqui eu coloquei um ponto de interrogação, DNA ou RNA? Até um tempo atrás, ele era dito como o único tipo de vírus, a única classe viral que tinha os dois tipos de material genético, DNA e RNA. Mas na verdade, ele tem o material genético como DNA. O RNA, em menor quantidade, muitas vezes ele leva consigo quando ele sai da célula hospedeira, tá? Então é mais que uma contaminação do que propriamente o material genético principal. Os vírus de RNA são talvez os mais significativos dentro das doenças, tá? Rubéola, dengue, gripe, raiva, pólio, sempre tem tipos de material genético de RNA. Esse RNA pode ser de fita positiva ou de fita negativa. O que significa isso? Eu vou dar uma observação aqui, se você quiser saber mais sobre esse assunto, vai lá na apostila 3, na aula 2 da apostila 3, ou aula 2 ou aula 3, não me lembro agora, tá? Acho que é a aula 2, e tem lá a parte que fala sobre RNA de fita positiva, negativa, DNA e retrovírus, bem explicadinho, tá? Mas basicamente, o DNA de fita positiva é aquele RNA de fita positiva é aquele RNA genômico que funciona como RNA mensageiro. Ele tem o mesmo sentido, o RNA genômico do mensageiro, tá? Que é aquele que vai ser traduzido. Enquanto o de fita negativa, ele tem o sentido oposto do RNA mensageiro. Tá? Então, só para vocês saberem o que é de fita positiva e o que é de fita negativa. Não existe isso de DNA e nem de retrovírus. Tá? Retrovírus são aqueles vírus que têm um RNA genômico, normalmente de fita positiva. Tá? Existe uma enzima chamada transcriptase reversa, certo? Que vai sintetizar o DNA viral a partir do RNA viral. Os principais aqui é o HIV, que causa AIDS, e o HTLV, que é um primo do HIV, que causa leucemia. Tá? Leucemia pode ser causada por vírus? Sim, esse HTLV ele pode sim ter uma incidência nas causas, né,
da leucemia, tá bom? E aqui nós temos ainda sobre vírus os 3 tipos de formas que os vírus podem injetar ou podem entrar numa célula. Injeção de DNA. O vírus ele vai acabar entrando na célula ao injetar o seu DNA. Ele não vai precisar colocar o capsídeo não vai precisar entrar ali na célula em si. Ele vai se acoplar, aquele vírus bacteriófago, aparece uma navezinha espacial, ele vai se acoplar na membrana da célula e vai injetar o seu DNA. A partir daí, né, ele vai dominar a célula e não vai precisar mais daquele capsídeo. Já nós temos aqui a fusão do envelope viral. Quando nós temos vírus como HIV, por exemplo, que tem aquele envelope, aquele envoltório que é semelhante à membrana plasmática, ele vai tocar a membrana da célula. E quando houver esse toque da membrana da célula, a célula vai reconhecer que aquele vírus faz parte dela, é como se fosse um amigo, e vai fundir as membranas, a membrana da célula com o capsídeo viral, e aí, com o envoltório viral, melhor dizendo, e vai permitir com que o vírus entre. Uma vez com que ele está dentro da célula, ele vai desmontar o seu capsídeo, vai expor ali sua transcriptase, vai acabar fazendo, né, no caso do vírus HIV, a transcriptase reversa para a produção do seu DNA, integrando no núcleo, no DNA, do DNA do núcleo da célula, tá? E tem também uma terceira forma de entrada do vírus na célula, que é através de endocitose. Nesse caso também existe o envelope viral, só que nesse caso a célula reconhece como um invasor e faz a fagocitose. Mas é isso basicamente que o vírus quer. Ele está lá chamando a atenção da célula. Ei, célula, sou um vírus perigoso, me coma, me coma. Ele quer que isso aconteça, porque a estratégia dele é assim. E quando a célula realiza a fagocitose nesse vírus, engloba esse vírus, ele se desvencilha de alguma forma do fagossomo, ele se solta do fagossomo e aí ele se instala na célula hospedeira, tá? Aqui nós vamos ter, pessoal, a forma do chamado ciclo lítico e lisogênico do vírus bacteriófago. Nós temos 2 formas, né? O bacteriófago, que é uma das formas que injeta o seu DNA, quando ele colocar o DNA viral, ele pode ficar aqui de 2 maneiras. Ele pode ficar fora do DNA celular, tá? E entrar no estado chamado ciclo lítico, que é quando esse vírus inicia automaticamente a produção de novos vírus, de novas peças virais, formando novos vírus e rompendo a célula hospedeira, tá? Esse aqui é o chamado ciclo lítico, ok? Ele vai destruir a célula hospedeira, liberando uma série de vírus. E existe uma outra situação em que esse DNA, ao invés de ficar isolado, solto e ativo, ele se incorpora ao DNA viral. Quando ele está incorporado no DNA viral, ele fica silenciado, ele fica quietinho, ele fica inativo. Qual que é a vantagem disso? Ele passa a ser transmitido para as próximas gerações de bactérias. Ou seja, ele não faz esforço nenhum, ele implanta o seu DNA como se ele tivesse ali disfarçado, camuflado dentro do DNA bacteriano, e a cada geração que a bactéria produz, geralmente a cada 20 minutos, o vírus vai se reproduzindo, e aí ele vai, né, sendo passado para as gerações bacterianas, de modo com que em alguns minutos, ou algumas horas, alguns dias, ele já esteja presente em várias, milhares, milhões de bactérias, tá? Na forma de um prófago, na forma de um vírus, um DNA viral silencioso. E chama-se ciclo lisogênico. Uma hora ou outra, esse DNA que está lá incorporado, ele vai ter que se soltar e vai virar ciclo lítico, tá? Então eu posso ter o quê? Ou ciclo lítico direto, entrando, dominando e rompendo a célula, liberando uma série de vírus, ou entra para o ciclo lisogênico, quietinho, vai sendo passado juntamente com as novas gerações bacterianas e uma hora todo aquele arsenal de vírus, tá, que está no ciclo lítico passa para o ciclo lisogênico e acaba rompendo as outras células, tá? Então, como nós vemos aqui, ó, aqui a gente está observando que o vírus entrou, incorporou o seu DNA no DNA bacteriano. Primeiro houve o ciclo lisogênico, onde nós tivemos aqui
uma geração, 2 gerações e os vírus estão presentes ali, ó. O DNA viral está aqui presente no DNA das bactérias que foram originadas por reprodução assexuada. E a partir do momento o ciclo lisogênico vira um ciclo lítico e aí começa a reprodução efetiva do vírus, gerando um monte de vírus e lisando essas bactérias, tá? Aqui nós podemos observar como que o HIV se comporta. Então o HIV ele vai entrar, né, ele vai se aproximar da célula do chamado linfócito T4, ele vai tocar a sua membrana, o seu envoltório com a membrana da célula, haverá um reconhecimento ali de proteínas, nós vamos ver isso em doenças virais daqui a pouquinho, tá? E aí o HIV vai adentrar a célula hospedeira, o linfócito T, e vai acabar iniciando o processo de reprodução, tá? Aqui a gente pode ver que o envoltório viral, ele é uma bicamada de fosfolipídios, assim como a composição da membrana plasmática. E por fim, nós temos aqui, tá, o vírus de influenza, o vírus da gripe, que ele sofre uma endocitose, tá? Ele é englobado, a partir daí ele se desvencilha, né? Ele se liberta e aí as moléculas de RNA passam a produzir as proteínas para a formação de um novo vírus da gripe. E quando ele sai da célula hospedeira, ele acaba levando, né, consigo parte da membrana que seria o seu envoltório novamente, tá bom? Bom, gente, vamos falar um pouquinho aqui sobre doenças virais ou viroses, tá? Nesse próximo assunto da nossa revisão, tá? Então, primeira coisa aqui, nós temos um macete de virose, como se fosse uma dança da chuva, né? Aqui em Campo Grande chove há muito tempo, choveu ontem, mas aquele chuvisco que nem chega a molhar o chão, né? Só sobe aquele cheirinho de terra molhada. Então, esse macete vai te ajudar, além de chamar a chuva, vai te ajudar também a lembrar sobre as viroses. Então, vamos lá comigo, vai anotando aí, ó. Devaporar, sarucacá, ferrerê, gribolides. Repita aí você que eu quero ouvir, vai. Devaporar, repita comigo. Devaporar, sarucacá, ferrerê, gribolides. Agora tudo. Devaporar, sarucacá, ferrerê, gribolides. Repita isso 200 vezes que você vai lembrar com certeza, tá? Então veja aqui, ó. Dengue, varíola, poliomielite e raiva. Sarampo, rubéola, cachumba e catapora, febre amarela, hepatite e herpes, gripe, ebola e AIDS. Tá? Essas são as principais doenças. Vamos lembrar que dengue está associado também com as outras doenças do Aedes aegypti, dengue, zika, chikungunya. Existe uma doença recente descoberta também que é parente chamada de maiaro, tá? São aquelas doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, além da febre amarela e do hemagogos, tá? Que nós vamos falar também um pouquinho. Eu separei para vocês aqui, não vou falar de todas elas, se você quiser rever essa aula, tá? Ela tá lá na apostila 3 do extensivo, procura lá, apostila 3, bacterioses, viroses, vírus, procariontes, tá tudo isso lá na apostila de parasita, tá? Nós vamos falar de algumas aqui que eu selecionei, as principais, por exemplo, e depois vou mostrar uma tabela resumindo algumas viroses, tá bom, gente? Então a primeira delas é sobre a AIDS. O que a gente tem que saber sobre a AIDS, tá? Primeiro, a AIDS é síndrome da imunodeficiência humana. A sigla em português, SIDA. A sigla em inglês, AIDS. Você está acostumado com isso. O vírus é o HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana, ok? É um retrovírus, portanto ele tem a transcriptase reversa, que é aquela enzima que é capaz de fazer a transcrição ao contrário. É capaz de pegar um RNA e transcrever em um DNA, tá? Por isso que é transcrição reversa, porque a transcrição é de DNA para RNA. É transmitido pelo contato sexual. O que é o contato sexual? É o contato entre mucosas, é o contato com secreções, então pode ser pelo sexo vaginal, pode ser pelo sexo anal, pode ser pelo sexo oral, tá? Claro que quanto mais secreção e mais contato, mais tempo, existe maior possibilidade de transmissão de cargas virais. O sexo oral, dentre eles, geralmente é o que tem menos probabilidade, mas existe, tá? Então sempre usar preservativo é o modo mais seguro de praticar sexo, tá?
Transfusão de sangue e transplante de órgãos. Esses são meios menos comuns hoje, porque existe um rigor muito grande nesses dois procedimentos, tanto na transfusão quanto no transplante. A testagem dos pacientes hoje é muito mais precisa do que há 30 anos atrás, tá? Mas existe essa possibilidade. Uso compartilhado de seringas por usuários de drogas, por exemplo, né? Infelizmente a gente tem esse problema no mundo inteiro e é uma das formas, esse contato sanguíneo é uma das formas, né, de você acabar recebendo esse vírus e se contaminando. E além disso, uma mulher que esteja gestante e com HIV, ela pode transmitir para o seu filho através da placenta, pela gestação, no próprio parto, né? Porque existem pequenas hemorragias durante o parto, isso pode levar um contato do vírus com a criança, ou também pela amamentação. Então, mulher que é HIV positivo não pode amamentar o seu filho, tá? E o uso do coquetel em si, né? Daquele tratamento durante a gravidez é fundamental para que ela não passe uma carga viral para o bebê suficiente para contaminá-lo. Tudo bem? Aqui nós vamos ter um esboço do vírus, tá? Mostrando aqui esses pículas, né? Ou proteínas, no caso GP120, e aqui os receptores da célula hospedeira, que seria o linfócito T4, tá bom? Em alguns seres humanos, esse receptor ele está alterado, ele está com defeito, que faz com que essa proteína não se ligue. Consequentemente, ela não consegue conectar o vírus com a célula e não permite a entrada do vírus. Então, a gente pode dizer que existem alguns seres humanos raros, mutantes, que são imunes ao HIV, tá? E essa imunidade geralmente está em um defeito na produção dos receptores que acoplam o vírus HIV. Então, nós temos aqui uma outra forma, o capsídeo, a transcriptase reversa, o RNA, outras proteínas aqui, e aqui nós temos um envoltório semelhante, né, por uma bicamada de fosfolipídios e as diversas proteínas que acabam compondo esse envoltório, tá? Uma outra coisa importante que sempre cai, e assim, como o Enem gosta muito de gráfico, isso aqui é muito interessante, tá? É a gente analisar essa composição. Eu tenho aqui número de linfócitos nesse eixo, ok? Os anos e aqui o número de vírus, tá? Então, inicialmente, o que acontece? Você tem um número de linfócitos próximo a 500 por milímetro cúbico de sangue. E o número de vírus, 0, porque você não tem o vírus, tá? Conforme a pessoa se infecta, o número de vírus aumenta, obviamente, porque ela acabou de se infectar. Em resposta a esse aumento do vírus, o número de linfócitos também aumenta. Então, assim, nos primeiros anos da infecção, vai se notar um aumento do número de linfócitos, como uma resposta à invasão do vírus. E como em resposta a esse aumento do número de linfócitos, realmente, no primeiro momento, causa efeito. É como se aquela batalha fosse vencida, mas tem aquela situação, perdemos a batalha, mas não perdemos a guerra. Então, nesse caso, essa batalha inicial, o corpo começa a vencer, mas a guerra não acabou, tá? Essa diminuição indica que muitos vírus suscetíveis morreram por ataques dos linfócitos, mas muitos sobreviveram. Esses muitos são aqueles resistentes. Isso acaba fazendo com que eles voltem a subir nos anos posteriores, né? 4, 5, 6 anos pós-infecção, eles voltem a subir. E como consequência, o número de linfócitos vai caindo de uma maneira descontrolada. Quando chega nesse estágio, onde eu tenho uma quantidade de linfócitos inferior a 100 e uma quantidade de vírus, tá, superior a 10 elevado à quinta, normalmente é nesse ponto em que a AIDS acaba se instalando, tá? Então existe essa relação, preste bastante atenção nesse gráfico, interprete gráficos porque é o que normalmente cai bastante no Enem e em outros vestibulares, tá? Então se tem alguma dificuldade, vamos tirar as dificuldades enquanto há tempo, beleza? Sobre a gripe eu separei aqui esse desenho que mostra um vírus influenza e essas pequenas proteínas, né, ao longo do capsídeo dele. São as proteínas H e N. H vem de hemaglutinina, e o N de neuraminidase.
hemaglutinina e neuraminidase. Então, de acordo com o tipo dessas proteínas, hemaglutinina e neuraminidase, os influenzas foram sendo classificados ao longo da história. Então a gente teve lá a gripe espanhola, né, que matou mais de 50 milhões de pessoas. Então ela tem um H que até hoje não foi identificado, mas ela teve um N1. Então era H alguma coisa ou N1. H0N1, H2N2, H3N2, H5N1, H1N1, que foi a mais recente, há 11 anos atrás mais ou menos. Nós tivemos aquela pandemia, a última pandemia antes da Covid, tá? Que seria a gripe suína, que foi muito menos branda, muito mais branda na verdade, do que a Covid está sendo. Só que Covid não é vírus da gripe, né? Covid é SARS-CoV, né? É outro tipo de vírus, tá bom? Então, isso aqui seria a respeito do vírus da gripe. Só lembrando que se você quiser mais detalhes, vá lá na aula do extensivo, tá bom? Da apostila 3. Aqui é sobre a dengue, então eu posso ter uma identificação da dengue, ó. Sintomas: febre acima de 38 graus, desânimo, dor de cabeça, dor nos olhos, dor no corpo, menos coriza, porque dengue não dá coriza, pode ser resfriado, se tiver coriza é resfriado, senão é dengue, tá? Então você tem lá algumas características. A dengue se multiplica, o vírus se multiplica dentro dos vasos sanguíneos, causando inflamações nas células endoteliais, no corpo inteiro, tá? Ela causa também manchas avermelhadas na pele, chamada de petequias, quando você faz o chamado exame do laço, né? Prende a circulação e depois dá essas marquinhas vermelhinhas como se fossem microhemorragias, ok? Aqui eu vou deixar para vocês esses gráficos para que vocês possam consultar e fazer a comparação entre as doenças, entre a dengue, a chikungunya, a zika, tá bom? Aqui também tem uma tabelinha que vai te ajudar nessa comparação, tá? Aqui eu tenho a cachumba que é aquela virose que atinge as glândulas salivares, né, e deixam inchadas, e também corre o risco dessa virose se espalhar pelo corpo e atingir testículos e ovários, causando esterilidade. Lembrando que cachumba está dentro da vacina tríplice bacteriana. Então você tem aqui a vacina tríplice viral, tríplice viral. A tríplice viral é sarampo, cachumba e a rubéola. Lembrando que, né, é tríplice viral na minha época, certo? Hoje você tem, além dessa tríplice viral, um monte de outras vacinas, né? Então você tem a tetra, você tem a penta, porque são novas vacinas descobertas que vão sendo incluídas ali no calendário vacinal, né? E lembrando que no particular, muitas vezes nas vacinas particulares, as empresas particulares, tem muitas vacinas que não existem na rede pública de saúde, que são só o mínimo necessário. Tá? Aqui você tem o sarampo que eu posso falar sobre ela, era uma doença que havia sido, como se diz, erradicada, porque a vacinação foi extremamente eficiente justamente na infância, tá? Mas por uma série de problemas de imigração, de refugiados, né, que vieram da Venezuela, em outros lugares, e também por esse negacionismo dos antivacina, muita gente começou a não tomar a vacina e se expor ao vírus. Infelizmente o vírus voltou, né, nos últimos anos, aí em casos em São Paulo, no Sudeste, por exemplo, de sarampo e matando pessoas, né, que é uma coisa preocupante, de uma doença que já havia sido erradicada com vacina e voltar aí, que acaba fazendo vítimas, né, que provavelmente deveriam ser poupadas, né, então assim, é uma coisa a se pensar, tá bom? E aqui uma tabelinha ou algumas tabelinhas para vocês revisarem todas essas doenças virais. Então aqui tem febre amarela, dengue, zika e chikungunya, que são aquelas diretamente envolvidas com a Aedes aegypti. Temos a poliomielite, que é a paralisia infantil, que é uma doença de transmissão oral fecal, né, que se instala inicialmente nos intestinos, podendo levar a diarreia, mas eventualmente pode atingir a corrente sanguínea, chegar ao sistema nervoso e causar paralisia. Existem duas vacinas contra a poliomielite, que é a da gotinha, que é chamada de Sabin, e a da vacina, né, da injeção, que é chamada de Salk. A vacina são vírus atenuados, enquanto que dá
gotinhas são vírus atenuados, enquanto que da vacina são vírus mortos, tá bom? Tem a gripe também e tem a AIDS. E aqui do lado vocês podem ver os tipos de vírus, né? RNA de fita positiva, RNA de fita negativa, retrovírus, tá? Lá na aula da apostila 3 tem tudo isso bem mastigadinho para vocês. Além disso, catapora, cachumba, tá? Que são doenças de vias aéreas, doenças respiratórias. Hepatite A é uma doença que atinge o fígado e é de transmissão oral fecal, tá? Tem vacina e normalmente não causa maiores danos. Hepatite B e C, que é de transmissão sanguínea sexual, que causa sim uma das maiores incidências de câncer de fígado, de cirrose. A hepatite B tem vacina, a hepatite C não tem, ok? Herpes do tipo 1 e 2, que pode ser herpes labial, herpes sexual, tá? Transmissão sexual. Geralmente pegou herpes, ela não é eliminada do organismo, ela fica latente nos gânglios nervosos, tá? E o HPV, que é o vírus do papiloma humano, que pode causar lesões, verrugas, inclusive câncer no colo do útero, tá? E tem vacinação gratuita na rede pública no início da infância, de preferência, né? Podendo ser aplicada antes do início da atividade sexual das crianças, tá bom? E aqui nós temos, para finalizar, a raiva, que é uma doença extremamente grave. Tem vacina, obviamente, mas caso a pessoa não seja vacinada ou entre em contato com um animal com raiva, né? E essa raiva chegar a se desenvolver e chegar a se instalar no sistema nervoso, ela com certeza ela é letal, tá? Rubéola, que é uma doença que não é muito comum e não é grave, ela está na vacina tríplice viral, mas o maior problema da rubéola é uma mulher que engravide, né, seja grávida e pegue rubéola durante a gravidez, porque ela pode passar para o bebê e pode gerar uma síndrome da rubéola congênita, levando a surdez, a cegueira e uma série de problemas, tá? E o sarampo, como a gente acabou de falar, é uma doença que estava erradicada, tá? Mas que voltou e a gente precisa ter certos cuidados com relação a isso, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre os procariontes e logo em seguida sobre as doenças causadas por eles, tá? Então, organização bacteriana. O que um procarionte é? Ele é considerado um procarionte porque ele não possui um material genético organizado dentro do núcleo, tá? Não existe núcleo, não existe uma carioteca que permita isso. Então, eles possuem membrana plasmática, ribossomos, assim como todas as células têm as 4 coisas: membrana plasmática, ribossomos, aloplasma e material genético. Além disso, ele tem um DNA circular, conhecido como nucleóide, que é como se fosse um falso núcleo. Tem plasmídio, que é um DNA circular extracromossômico, é aquele que vai ser trocado para garantir variabilidade genética. Flagelo, que é uma estrutura de locomoção da maioria das bactérias, tá? Além disso, as bactérias possuem parede celular. A parede celular, só para constar aqui, a parede celular das bactérias, ela é formada por uma substância chamada de peptídeo glicano. Peptídeos glicanos. Além disso, só lembrando, parede celular de fungos é formado por quitina, parede celular de plantas, de vegetais, é formado por celulose. É claro que não tem só quitina, celulose, é a maior parte. A gente tem nas plantas pectinas, hemicelulose, nos fungos, alguns fungos, além da quitina, que é um carboidrato, não confundir quitina com queratina. Além da quitina, alguns fungos apresentam celulose também, alguns fungos aquáticos, tá? Então essa é a primeira impressão sobre procariontes. Aí nós temos aqui uma célula procarionte que nós podemos identificar. Vamos lá. O DNA, que está lá no meio, que é o nucleóide, material genético. A parede celular, que é vamos dizer assim, é o revestimento externo da célula, formado por peptídeo glicano. Nós temos a membrana plasmática, bicamada de fosfolipídio, internamente a parede celular, o citoplasma e aloplasma, que é o gel que preenche essa célula, tá? Além disso, existe o flagelo, existe o pili, que é uma estrutura de troca de material genético, é chamada de conjugação, tá? Os ribossomos, que são as únicas organelas que estas células apresentam, tá? E nós temos ainda essas dobras aqui, ó. Dá pra ver que eu tenho 2 dobras, isso aqui chama-se, vou fazer aqui, mesossomo. O mesossomo, ele é responsável pela produção de energia. Ele é uma estrutura
que é análoga às mitocôndrias. Análogo às mitocôndrias. Ok? Ou seja, são importantes para a produção de energia da célula bacteriana. Lembrando que algumas células, além da parede celular por fora, existe uma cápsula. Essa cápsula proteica ela é associada à patogenicidade, ou seja, a bactérias causadoras de doença. Então, assim, do revestimento de fora para dentro, o que eu poderia encontrar? Cápsula, nem todas, tá? Parede celular de peptidoglicano, a maioria, e membrana plasmática, todas, ok? Então, sempre eu tenho membrana. Por fora, a maioria eu tenho parede. E por fora da parede, algumas eu tenho a cápsula, tá? E eu quero que vocês completem aí no slide no caderno, os itens desse desenho, tá? Vamos identificar na célula os itens desse desenho aqui, ok? Então, o primeiro item ali são os ribossomos, que são as organelas responsáveis pela síntese proteica. Depois eu tenho a cromatina, que basicamente é o que? É o DNA, o ácido nucleico principal dessa bactéria. Depois nós temos a membrana esquelética, que é a mesma coisa que parede celular. É a parede celular, tá bom? Depois nós temos aqui essa lingueta, essa dobrinha que é o mesossomo, que é a estrutura análoga à mitocôndria, que tem a mesma função que é a produção de energia. Aí nós temos aqui, né? Esqueci de apertar aqui. Nós temos a membrana plasmática, que é uma bicamada de fosfolipídios, como todas as outras, e o hialoplasma, que é o gel que preenche a célula bacteriana, tá bom? Aí nós vamos para cá, ó. Nós vamos aqui falar de nutrição bacteriana. O que nós vamos falar de nutrição bacteriana nesse momento? É importante que a gente divida a classificação das bactérias em dois grupos. Nós temos as bactérias autotróficas e as bactérias heterotróficas. As autotróficas, aqui a gente está falando de nutrição, beleza? Então, como que essa bactéria produz alimento? A autotrófica, ela vai, como diz o nome, produzir o seu alimento. Essa aqui não vai produzir, ela vai buscar o seu alimento no meio. Se ela for autotrófica, ela pode ser autotrófica por fotossíntese, quando a luz, tá, vai ser responsável por quebrar a água, liberar elétrons, hidrogênios e, de certa forma, todas as reações que irão sintetizar o carboidrato ali, tá? E a quimiossíntese não, é uma reação geralmente de oxidação de uma molécula inorgânica. Essa reação de oxidação de molécula inorgânica libera energia, e essa energia é usada pela quimiossíntese para a síntese do seu alimento. Então, no caso, basicamente eu tenho 6CO2 mais 6 moléculas de água, tá? C6H12O6, que é a molécula de glicose, mais 6 moléculas de oxigênio. Então aqui a diferença é, quem vai gerar esse processo, rodar esse processo é a luz, é fotossíntese. Se for oxidação de algumas moléculas inorgânicas, é a quimiossíntese, tá bom? Aí, se as bactérias não forem autotróficas, se elas forem heterotróficas, elas podem ser saprofágicas, que são aquelas que obtêm o seu alimento através de matéria orgânica em decomposição, em árvores caídas, em cadáveres, em excrementos, tá? E as parasitas são aquelas que atacam outros seres vivos, vão lá causar doenças de certa forma, porque ela precisa de alimento, ela precisa de alguma forma se alimentar, e infelizmente ela vai acabar causando doenças, e é isso que vai nos interessar na aula que nós vamos falar de bacteriose, tá bom? Aí, uma coisa é nutrição, outra coisa é produção de energia. Então, uma vez que ele obteve alimento, como que ele obteve alimento? Ou por fotossíntese ou quimiossíntese, ou por heterotrófico, né, por saprofágico ou parasita, ele vai ter que produzir energia. Então, se ele não usar oxigênio, normalmente ele faz fermentação. Essa fermentação pode ser lática, se ela produzir ácido lático, ela pode ser alcoólica, se ela liberar etanol, e ela pode ser acética, se ela liberar ácido acético ou vinagre, participa dessa transformação, tá? O que acontece aqui?
A gente fala sempre que lactobacillus, né, fermentação lática. Alcoólica é fungo, mas existem algumas bactérias que fazem fermentação alcoólica. E a cética é a Acetobacter, que faz a transformação do álcool na presença do oxigênio em vinagre, tá? Essa fermentação ocorre na ausência do oxigênio e produz pouquíssima energia, mas é o suficiente para elas. Já a respiração ocorre na presença do oxigênio. Na verdade é o seguinte, a respiração aeróbica ocorre na presença do oxigênio, produz mais energia. A respiração anaeróbica não ocorre na presença do oxigênio, então que produz a mesma quantidade de energia da respiração aeróbica. Então, qual que é a diferença básica de respiração anaeróbica e de fermentação, por exemplo? Se ambas não ocorrem com o oxigênio. Essa aqui, fermentação, só tem uma etapa, que é a glicólise. Já essa aqui tem as 3 etapas, a glicólise, ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, tá? Então, nesse caso, ela produz mais energia que a fermentação, só que ela usa um aceptor final de elétrons que não é o oxigênio. Ela pode usar o enxofre, ela pode usar o nitrogênio para receber os elétrons no final e formar os elementos, tá, da respiração. No caso da respiração aeróbica, formaria água, né? No caso da anaeróbica, poderia formar H2S, por exemplo, ou compostos nitrogenados, tá bom? E aqui nós temos a forma de reprodução. A principal forma de reprodução da bactéria é assexuada, tá? E por que não é mitose? Porque a mitose a mitose fala lá dos cromossomos, separação das cromátides, fala da carioteca. Aqui não existe nada disso. Então, até parece uma mitose, porque uma célula mãe origina 2 células idênticas, mas eu vou chamar isso aqui de divisão binária ou cisparidade, tá? A cada 20 minutos, meia hora, uma célula mãe dá origem a 2 células idênticas, não é por mitose, tá bom? Mitose é exclusivo de eucarionte. Aí eu tenho esse exercício aqui, ó, pra gente analisar. Em um meio de cultura foram colocadas 1000 bactérias, considerando-se que a sua reprodução ocorra a cada 20 minutos e que nenhuma das bactérias resultantes morra antes de se reproduzir. Quantas bactérias serão presentes teoricamente 2 horas depois? Então vamos lá, ó. Se você quiser, pausa o vídeo e resolve essa, tá? No começo eu tinha 1000 bactérias e 20 minutos depois eu passei a ter 2000, ou seja, dobrou. 40 minutos depois eu passei a ter 4000, tá? Isso aqui é em escala de 1000, ok? 60 minutos depois, ou 1 hora, eu passei a ter 8000. 80 minutos depois eu passei a ter 16.000. Acabou. Mas eu não quero com 80 minutos, eu quero com 120 minutos. 20 minutos depois, com 100 minutos, eu dobro, passa a ter 32. E com 20 minutos depois, com 120 minutos, ou seja, 2 horas, eu dobro de novo, passa a ter 64, tá? Então, de 1 foi para 64 em 2 horas, de 1000 vão para 64.000 bactérias em 2 horas. Essa seria a resposta desse exercício aqui. Espero que vocês tenham acertado, tá bom? E aí, me pergunta, bactéria tem reprodução sexuada? Eu respondo para você, não. Bactéria não tem reprodução sexuada, tá? Ó, bactéria não tem reprodução sexuada. Por quê? Reprodução sexuada é encontro de gametas, é espermatozoide com óvulo, é anterozoide com osfera, é núcleo espermático com osfera. Até fungo eu posso falar que tem reprodução sexuada porque tem núcleos haploides que se fundem, uma cariogamia, formando um zigoto 2N. Então, isso é reprodução sexuada. Nas bactérias isso não acontece. O máximo que vai acontecer aqui é o quê? É uma recombinação. Tá? Então eu não posso falar que bactéria tem reprodução sexuada. Ela tem o quê? Recombinação genética. É isso que bactéria tem, tá? Recombinação genética. Vamos lá. Primeira forma de recombinação genética da bactéria é o quê? Chama-se transformação. O que é transformação então? É aquela bactéria que está passeando por ali e de repente ela vê uma bactéria morta, uma bactéria que explodiu ali, explodiu e liberou partes para todo quanto é lado, estilhaços de bactéria, parede para um lado, ribossoma para o outro, né? E plasmídio para o outro, e ela tem um DNA no chão ali, certo? O que essa bactéria faz? Morreu, coitadinha. Mas tem um DNA dando bobeira aqui, então eu vou fazer o quê? Vou pegar para mim.
não é mais de ninguém, ela morreu, tem um DNA dando bobeira aqui, vou pegar para mim. Então, quando ela incorpora esse DNA de uma outra bactéria, ela passa a expressar esses genes. Então, veja, as bactérias, por serem simples, elas incorporam com facilidade DNA estranho, muito mais que as células eucariontes. Então, quando essa bactéria encontra DNA no ambiente, ela pode incorporar e ela passa a produzir o que essa bactéria produzia. Vamos imaginar que aquela bactéria lá que tinha morrido, ela era bioluminescente, ela brilhava no escuro. E essa bactéria que está andando aqui não, tá? Mas quando ela encontra aquele DNA e incorpora esse DNA, ela passa a brilhar no escuro, porque ela passa a adquirir as características contidas no DNA que ela acabou de absorver, tá? Então isso chama-se transformação. A segunda forma de recombinação gênica chama-se transdução. Transdução é parecido com a recombinação, só que é por vírus. Então o vírus vem para infectar essa célula, tá? Só que esse vírus já passou pela bactéria A, já passou pela bactéria B. E acidentalmente ele está trazendo com ele um pouquinho de DNA das bactérias A e B que ele passou anteriormente. E ele injetou tudo que tinha dentro dele. Lembra que alguns vírus parecem uma injeção, ele injeta tudo que tem lá dentro. Ele injetou tanto o DNA viral quanto aqueles restos, aqueles pedacinhos acidentais de DNA das bactérias anteriores. Só que essa bactéria aqui lutou e venceu o vírus, não morreu com o vírus. Então o DNA viral foi destruído. Só que sobrou pedacinhos de DNA das bactérias anteriores, que eu fiz o quê? Incorporei. E se essas bactérias anteriores continham alguma vantagem, eu passei a expressar. Isso aqui chama-se transdução. E a terceira forma de recombinação gênica chama-se conjugação. A chamada conjugação bacteriana. Conjugação bacteriana é quando uma bactéria que contém um plasmídio, que é aquele círculo de DNA, aquele anel extracromossômico, encontra outra bactéria e através de um pelo sexual, uma ponte citoplasmática, transfere esse plasmídio para outra. Então, geralmente, a bactéria que tem o pelo e que transfere é a bactéria de senso positivo, a bactéria positiva, enquanto a bactéria que está recebendo o plasmídio é a bactéria negativa. Então, na verdade, eu estou transferindo genes, transferindo o plasmídio para outra bactéria, estou ajudando na sua recombinação e no aumento da variabilidade genética. Curtiram? Então vamos lá. A próxima aqui vai ser o que, gente? Vai ser a endossimbiose. O que é a teoria da endossimbiose? É a teoria que explica a origem de cloroplastos e mitocôndrias, tá? Por que cloroplastos e mitocôndrias são diferentes das demais organelas? Muito simples. Ambas têm duas membranas, têm um DNA circular próprio, exclusivo, tem ribossomos próprios, proteínas próprias, ou seja, alguma coisa de diferente elas têm. Por que elas são tão diferentes que as outras organelas? Tá? Então aqui no começo eu tinha o quê? O ancestral procarionte. Depois houve uma invaginações da membrana plasmática que envolveram o DNA, assim transformando em núcleo, retículos, complexo de Golgi e outras organelas. Então aqui eu tenho uma célula eucarionte. Só que essa célula eucarionte ela era fermentadora. Ela não produzia, não usava oxigênio e ela era heterotrófica fermentadora. Aí o que aconteceu? Ela tinha que comer e não usava oxigênio. Um dia ela foi se alimentar, ela fez uma fagocitose para se alimentar de uma bactéria. Só que quando ela fagocitou essa bactéria deu para ela tanta energia, mas tanta energia que ela ficou tão feliz que ela falou, eu não quero que você saia mais daqui. Vamos fazer uma parceria? Fica aqui dentro de mim que eu te protejo e você me dá essa energia maravilhosa que você tem. E ela, tá bom. E aí criou associação com a mitocôndria. Uma bactéria respiradora foi englobada e virou uma mitocôndria. A partir daí eu tive uma linhagem de células que vai dar origem a procariontes. A partir daí eu tenho uma linhagem de células que vai dar origem a protozoários animais, tá? Aí o que aconteceu? Essa célula que já tinha mitocôndria resolveu comer mais e ela englobou uma outra bactéria. Só que essa bactéria ela fazia fotossíntese. E a hora que ela englobou essa bactéria, ao invés de alimentá-la, tradicionalmente, ela começou a criar alimento ali, uma fonte de alimento inesgotável. E a célula falou assim, meu Deus, que maravilha, vamos permanecer assim? Eu te dou abrigo em troca desse alimento que você está me fornecendo. Falou, tá bom.
Aqui para mim é confortável. E aí virou cloroplasto. E a partir daí eu tive uma linhagem de células vegetais, células de algas, células de plantas, tá bom? Como é que eu sei que a mitocôndria veio antes do cloroplasto? Porque eu tenho células, linhagens de células que só tem mitocôndria, mas eu não tenho linhagem de célula que só tem cloroplasto, tá? Eu tenho célula com mitocôndria, que são as células de protozoários e animais, e eu tenho células com mitocôndrias e cloroplasto, que são células vegetais. Eu não tenho nenhuma célula com cloroplasto apenas, senão eu poderia falar, elas se originaram de maneira diferente e tal, o cloroplasto veio antes, mas não. O cloroplasto veio depois das mitocôndrias pela teoria da endossimbiose, tá bom? E para a gente finalizar a nossa aula, no restante da aula, dos minutos que nós temos, tá? Vamos falar um pouquinho sobre doenças bacterianas. A doença bacteriana começa com um macete de doenças bacterianas, que é basicamente a história do seu Tião. Seu Tião morava no boteco, ele estava lá em plena pandemia, o seu Tião estava no boteco. E o seu Tião pegou uma doença, mas não pegou Covid não, ele pegou uma doença pior que Covid, que é a dicomenim pneuspirose, que é uma doença de boteco que dá só em botequeiro, tá? O principal sintoma dessa doença é tosse. Então, o seu Tião tossi demais, certo? E o seu Tião tifu, porque essa doença era muito complicada. Então, ó, anota aí. De botulismo, tétano, cólera, peste negra ou peste bubônica, gonorreia, que é uma DST, difteria, que é uma doença pulmonar, coqueluche, que é uma doença pulmonar, meningite, pneumonia, espirose, leptospirose, tá? Tussi, tuberculose, sífilis, que é uma DST, e tifu é o tifo, tá? Lembrando que essas doenças todas estão disponíveis para vocês lá na apostila 3, nas aulas de bacteriose, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso. Vou falar aqui de algumas delas, não todas. A primeira delas é o botulismo. O botulismo é muito parecido com o tétano, tanto que eles são do mesmo gênero, Clostridium. Você tem o Clostridium botulinum e o Clostridium tetani, tá? O Clostridium botulinum, ele vai ser encontrado em alimentos enlatados ou mal preservados, porque eles são geralmente esporos encontrados no solo. E quando existe uma contaminação e a lata é hermeticamente fechada, eles podem, tá, aflorar ali e se reproduzir. Então, se você perceber uma lata estufada, amassada, evita comprar, tá? Porque pode ser um problema. Quando você abre a lata, a bactéria morre imediatamente, porque entra o oxigênio ali. Mas o perigo não passou, porque a toxina está presente no alimento. E você vai ingerir essa toxina. E essa toxina botulínica vai causar paralisia, vai causar asfixia. O principal mecanismo de ação da toxina botulínica, seja ela por botulismo ou por tétano, é o bloqueio da acetilcolina. A acetilcolina é um neurotransmissor do sistema nervoso parasimpático e também dos músculos esqueléticos. Então vai causando paralisia facial, paralisia motora, e a pessoa morre por paralisia do diafragma. Ela para de respirar e ela morre asfixiada, tá? Para você tratar essa doença, não adianta dar antibiótico, porque a bactéria não está no corpo da pessoa, é a toxina que está lá. Então você tem que dar um soro que neutralize essa toxina para que a pessoa possa se curar dessa doença, tá? Mas é muito importante que ela seja socorrida o mais rápido possível nesses primeiros sintomas. Lembrando aqui que nós temos a bactéria, o bacilo sendo visto ao microscópio. O esporo parece um palitinho de fósforo, isso é característico de bactérias do gênero Clostridium. E aqui o botox, que nada mais é do que a toxina botulínica em pequeníssimas doses que causam paralisia facial, diminuindo a expressão facial e diminuindo as rugas. Aqui vocês podem ver um rapaz que está com botulismo, com os olhos baixos, né, com um aspecto de embriagado, e quando os olhos são abertos e é focado uma luz, o que você espera? Que a pupila se contraia, tá? Quando a gente tem uma descarga de adrenalina, a pupila dilata, a adrenalina dilata a pupila para fazer a luz entrar, e a acetilcolina é efeito contrário. Quando passa aquele sintoma de adrenalina, a acetilcolina contrai a pupila de novo. Então, se ele tivesse normalmente com os receptores de acetilcolina ligados, a hora que eu desse a luz na cara dele, a pupila ia contrair, e não foi o caso que aconteceu aqui, tá? Então isso é um indício de intoxicação por botulismo, por toxina botulínica. Essa situação que nós temos aqui bem clara, isso aqui é falta de saneamento básico, né? Isso é um prato cheio para a cólera ou o cólera, que é causado por uma bactéria, um vibrião, Vibrio cholerae, tá? Que se instala no intestino,
liberando toxinas do cólera que causa uma desidratação brutal, que pode ser perdido mais de 20 litros de água no mesmo dia e a pessoa pode morrer de desidratação, tá? Então assim, não vai ter como você reparar esse líquido perdido bebendo água, bebendo soro. Você vai ter que entrar no soro endovenoso. O tratamento pode ser feito por antibiótico sim, tá? Mas assim, o saneamento básico aqui é o principal. Isso é uma doença claramente de países subdesenvolvidos, ok? O tétano é causado por um parente do botulismo, que é o Clostridium tetani, tá? Nesse caso, os esporos, por serem bactéria anaeróbica, vão ficar também no solo, vão ficar nas fezes, em metais enferrujados, até pedaços de madeira. O que acontece? Quando a pessoa se corta um ferimento profundo, esse esporo vai entrar lá e a bactéria vai aflorar, né? O esporo vai se desencapsular e a bactéria vai começar a se proliferar, e a toxina tetânica vai se proliferar, tá? A ação vai ser muito semelhante, porque essa toxina também vai bloquear a acetilcolina, causando aquela paralisia muscular e levando à asfixia, inclusive à morte, certo? Aqui nós vamos ter a vacina tríplice bacteriana, que é a DPT, difteria, coqueluche, tétano, né? D de difteria, T de tétano, e o P, na verdade, é o nome da bactéria da coqueluche, que é Bordetella pertussis. Bordetella pertussis, tá? O tratamento do tétano vai ter que ser um antibiótico para matar a bactéria que está na ferida e o soro antitoxina para neutralizar essa toxina antes que ela cause algum mal maior, tá? Aqui nós vemos, né, uma ferida típica ali de uma lesão perfurante, ok? O bacilo do tétano, e nós temos aqui uma pintura, né, uma imagem lá de uma pessoa se retorcendo, formando o chamado arco da agonia, que no caso, né, no passado não existia tratamento com antibiótico, então as pessoas geralmente pegavam o tétano e permaneciam até morrer, né, daquela doença, e nos estágios finais apresentavam essas contrações que provocavam, né, essa imagem um pouco chocante, tá bom? O que nós vemos aqui desse ratinho? Isso vai lembrar o que? A leptospirose. Leptospirose que é causada por uma bactéria chamada Leptospira interrogans, que é uma espiroqueta, que tem como hospedeiro ali principal os roedores, né? A bactéria está dentro do organismo do rato e ela sai, ela é eliminada para o meio externo através da urina. E dificilmente a gente vai ter contato de urina de rato, né, com a gente. Só que em situações como essa, em enchentes, a água do esgoto transborda, as pessoas que entram em contato diretamente com a enchente podem, né, de certa forma, colocar água na boca, nos olhos, no nariz, algum ferimento que tenha pelo corpo. Aí sim é uma porta de entrada da bactéria para nosso corpo. E isso vai acabar ocasionando, né, a contaminação. No caso do ser humano, o principal problema relacionado à leptospirose é a falência renal, né? Ela acaba atingindo os rins e levando à morte se não for tratada. O tratamento básico aqui vai ser o quê? Antibióticos, né? Não tem muito segredo, tá bom? A meningite é causada por essa bactéria chamada Neisseria meningitidis, que ela é uma parente da Neisseria gonorreia, que é uma bactéria causadora da gonorreia, da DST, tá? Um diplococcus. Ela provoca inflamação nas meninges, né? Meninge, as camadas, a dura mater, de fora para dentro, dura mater, aracnoide e pia mater, tá? Causa principalmente febre alta, vômitos, e um dos sintomas principais diagnósticos da meningite é não conseguir encostar o queixo no peito, tá? Por uma dor muito grande provocada por essa inflamação, ok? Pode levar à morte, principalmente de crianças, tá? Então por isso que a vacinação é extremamente importante, tá? Então aqui as imagens relacionadas à meningite, beleza? Aqui nós temos ainda mostrando a localização das meninges no encéfalo e também na medula espinhal. A pneumonia, Streptococcus pneumoniae, só lembrando que a pneumonia pode ser causada por vários tipos de micro-organismos, como fungos, bactérias e vírus. Tá? Nesse caso estamos falando de bactérias, é um tipo coco solitário e pode formar colônia também. Tá? Causa dificuldade respiratória, febre, porque acumula secreção no pulmão, isso pressiona a pleura, que é a membrana que envolve o pulmão, e tem dificuldade de expandir a caixa torácica, causa muita dor, sente muita dor, parece ter um peso ali, alguma coisa impedindo a sua respiração, a pessoa fica muito cansada, tá? E muitas vezes pode até provocar lesões e causar acúmulo de sangue que dificulta a hematose em casos mais graves, tá bom?
Aqui nós temos um caso do pulmão, né? De uma radiografia mostrando o pulmão de uma pessoa com pneumonia. Tem essas manchas brancas, né? Que tem um aspecto leitoso, um aspecto de vidro fosco, até semelhante um pouco ao que se vê na radiografia de pessoas com Covid, né? Com o comprometimento dos pulmões. Por isso que fala que a Covid está muito mais uma pneumonia do que para uma gripe, porque atinge os pulmões de maneira mais profunda. Aqui nós temos um crânio aberto, né? Uma imagem um pouco forte, mostrando que a pneumonia ela pode, né? Aqui ó, uma meningite causada por pneumococos. Então assim, o pneumococos era para causar pneumonia, mas eventualmente pode sim causar meningite, porque acabou chegando as meninges, acabou causando inflamação e a pessoa morreu provavelmente disso, tá? Sífilis é uma DST, então ela é prevenida por uso de preservativo, tá? Ela tem 3 estágios característicos. O inicial é o estágio de verrugas genitais, chamadas de cancro duro, que passam por 14 dias mais ou menos, tá? Depois ela some, só que a bactéria não sumiu, a bactéria ainda está lá, a bactéria vai para a corrente sanguínea e se espalha pelo corpo. Aí vem a sífilis secundária, mais ou menos uns 2 meses depois, que é manchas avermelhadas e com coceira, tá? Na mão, nos pés, nas costas, no peito, certo? Característica de sífilis secundária. Se não for tratada, ela vai para terciária, ela chega ao sistema nervoso e aí de certa forma não há o que fazer. Quando ela chega no sistema nervoso, um abraço, não tem tratamento, tá? Quanto mais cedo descoberta, maior a eficiência do tratamento, que é feito por antibióticos. É uma doença que está voltando com muita força, porque conforme a AIDS foi descoberta, a cultura de se usar preservativo nas relações sexuais, ela foi efetivamente criada, porque até então não existia uma DST que matava. A AIDS passou a ser assim, e as pessoas criaram medo de ter relação sexual sem preservativo com medo da AIDS. Conforme os anos foram se passando, as notícias foram aumentando, as pesquisas foram melhorando, a expectativa de vida das pessoas com HIV foi aumentando, os jovens de certa forma foram perdendo medo de usar preservativo, porque se pegasse AIDS era uma coisa distante da vida deles, né? E se pegasse, eles achavam que tinham tratamento. Isso diminuiu muito o uso de preservativo e fez com que a sífilis voltasse com muita força, tá? Então é um grande número de jovens com sífilis justamente por não usar preservativo nas relações sexuais. A tuberculose, que é causada por um outro bacilo, o bacilo de Koch, ela vai causar, engraçado aqui, que os macrófagos, que são células de defesa que deveriam proteger as pessoas, né, dos invasores, ela acaba protegendo quem? O bacilo de Koch, o Mycobacterium tuberculose, que é parente da lepra, Mycobacterium lepre ou hanseníase, tá? Ele se protege dentro dos macrófagos do sistema respiratório. Olha essa coisa curiosa, né? A vacina da tuberculose é a BCG, que é o Bacilo Calmanguerin, certo? E ali ficou muito famosa entre os poetas lá na literatura, porque eles tinham, né, a vida... não se preocupavam com saúde, frequentavam locais sujos, boemia, né, dormiam tarde, tinham muitos parceiros, então assim, era muita doença, não tinha tratamento, era muita gente junto, aglomeração, isso fazia com que a doença fosse transmitida com mais facilidade, tá bom? A gente sabe que hoje o tratamento demora por 6 meses, a pessoa é assintomática, ela pode passar a doença, existe o chamado teste de Mantoux, que você aplica uma injeçãozinha com uma toxina que a bactéria produz, e você fica sabendo se a pessoa tem ou não tem anticorpos, ou se ela já passou, já se expôs à bactéria sem ter reação, tá? Então você consegue fazer esse teste, tá? Aqui nós temos o bacilo, aqui o bacilo visto no microscópio óptico, e aqui um pulmão derretido, né, com a tuberculose, tá? E para fechar aqui, eu guardei para vocês, coloquei para vocês esta tabelinha resumindo algumas das bacterioses, tá? A gonorreia é uma DST, parente ali da meningite, tá? Difteria e coqueluche são doenças respiratórias, ok? Prevenidas pela vacina DPT, a tríplice bacteriana. Tracoma não é uma doença tão comum assim ou tão falada, causa cegueira, mas caiu na FUVEST, então é importante dar uma olhadinha, né? Porque às vezes outras provas gostam de imitar a FUVEST, então se tracoma caiu na FUVEST, Chlamydia trachomatis é uma bactéria, tá? Hanseníase ou lepra, parente da tuberculose, ok? E febre maculosa, que é uma bacteriose transmitida por carrapato, tá?
Aqui nós temos as principais vacinas, tanto virais quanto bacteriana, BCG, que é a vacina da tuberculose, Sabin-Salk, que é contra a poliomielite, lembrando que a Salk é injetável com vírus morto, a Sabin é a gotinha com vírus atenuado, tá? A hepatite B e hepatite A, né, que são as hepatites A mais branda, a B mais grave, hepatite C não tem vacina, varicela, que é contra a catapora, as meningites A, B e C, são meningites virais, tá? Influenza, que é vírus também, DPT, que é difteria, coqueluche e tétano, certo? A hemófilos B, que é contra a meningite bacteriana, rotavírus, que é uma virose que causa diarreia, tríplice viral, sarampo, cachumba e rubéola, pneumocócica 7 valente e 23 valente, né? Esse número geralmente está relacionado com o número de cepas, né? O número de tipos de bactérias ali que são colocados para que a vacina seja eficiente, tá bom? Bom, gente, chegamos ao final da nossa aula, da nossa 6ª semana do intensivo. Espero que vocês tenham gostado ou estejam gostando bastante do curso, tá? Qualquer dúvida, me procure e vejo vocês na semana que vem. Um grande abraço e até a próxima.